Bem-vindo, Caseiro, tudo bem? Caseirão das massas! Rapaz, esse dia eu estava no aniversário da nossa companheira Thelma de Souza, lá, Marcos Caseiro. E aí encontrei o nosso amigo Negron. Negron, pô. Negron, Luiz Cláudio Negron. Aí o Negron falou assim, todo dia eu não vejo mais o teu programa, porque eu coloco lá na TV Câmara de Santos e fico esperando o discurso do Caseiro. Eu falei, porra, Negrão, não fode, né, velho? Você tem que assistir o nosso programa e depois... Assistir as duas coisas. O Caseirinho tá lá causando, né? Doutor Causeiro. Primeiro, bom dia, Carlito. Prazer te ver aí. Grande Carlito, Ovaizão, Dri. Bom dia, queridos amigos aqui da Fórum, que estão nos assistindo. É um prazer, uma honra estar aqui. Vocês só me chamam aqui para conversar coisa complicada. Só quando tem tragédia, né? Mas é importante. A primeira pergunta que não quer calar. Caseiro, o que é o soluço do Bolsonaro? Bom, o soluço... Tem alguma ligação desse soluço com a pipoca da facada? Poderia ter uma ligação com a facada? Não. Essa história dessa facada vai render tudo a vida inteira para esses caras, para essa família, né? Rovário, assim, é interessante que assim esse soluço se acentua, ou pelo menos aparece de uma forma significante após essa última cirurgia. Eu não sei se você se lembra, nós conversamos aqui em algum momento que você se lembra que ele tinha um outro cirurgião, né, que operava, que é aquele cara que tem a paralisia facial, que é uma fera, o cara é uma referência, assim como esse o é. Mas foi uma cartada muito forte da família, no sentido de trocar médico. É interessante quando isso acontece, porque aquele médico que é protelado falou, nós não queremos mais que você mexa nele, nós trocamos de médico. Ele entrou e falou, olha, a partir de agora, legal, vocês resolvam, né? E esse que assume tem a culpa. Não tenha dúvida, Rovai, que esses soluços têm a ver com esse procedimento cirúrgico, não com a facada, mas com esses procedimentos cirúrgicos. O soluço é uma contração espasmódica desse músculo que a gente tem aqui, que separa o diafragma, que separa o tórax do abdômen. E você tem situações que irritam o nervo frênico. O frênico é o nervo que é o nervo responsável pela contração voluntária e involuntária desse diafragma. Então, assim, certamente tem a ver com esse procedimento, especificamente com esse último. Foi uma cirurgia de 8 horas, né? Uma cirurgia complexa, ele é cheio de aderência, ele é cheio de complicação, mas tem outras complicações possíveis, né? O soluço é um capítulo da medicina com múltiplas possibilidades, desde doença de refluxo gastroesofágico, que é uma causa importante de soluço, úlcera de Barré, neoplasia. O problema desses soluços contínuos é que eles levam a uma acidose metabólica que é muito grave. O soluço é complicado, né? E o tratamento, muitas vezes, também é complicado, que são drogas que, às vezes, te sedam demais, né? Então, é essa a situação. Mas, obviamente, quem já teve soluço sabe, você imagina você ter um soluço continuamente, isso é tipo qual uma praga, né? Parece que isso, obviamente, nós não acreditamos nessas questões, mas chega a ser bastante interessante esse quadro que esse cara está, né? Como se fosse um castigo, né? Porque é grave, viu, Rovai? Repito, soluço contínuo, além de implicações metabólicas gerais, é um sintoma horroroso para quem tem continuamente, né? Mas é isso. Mas eu acho que isso tem a ver com essa cirurgia, principalmente essa última aí, né? Não pode ser nada no coração também não, doutor Caseiro. Primeiro, boa tarde, né? Porque em alguns casos de problemas cardíacos também a pessoa tem ali um soluço frequente, né? Pode ser nada do coração também não? Então, olha só, soluço tem múltiplas causas, né? Múltiplas causas, como eu estou falando assim, causas neoplásicas. Eu peguei até um livro aqui para a gente. Existe um livro, existe 3, a medicina gosta muito disso, né? Diagnósticos diferenciais, sintomas. Você pega aquele soluço aqui, é um mundo de coisa, né? Abscesso bifremo, carcinoma de estômago, doença de Hodgkin, sarcoma retroperitoneal,
ruptura de víscera, prenhez ectópica, isso não deve ser o caso dele, né? Irritação do diafragma, carcinoma de cólon, de útero, de fígado, intervenção cirúrgica de abdômen é uma causa frequente. Então, existem múltiplas causas, inclusive, como você falou, insuficiência cardíaca congestiva. Indivíduos que têm insuficiência cardíaca congestiva ficam congestas, né? Que a gente chama com um aumento dessa pré-carga, isso pode ser um fator de soluço. Então, as causas são múltiplas, mas eu não tenho menor dúvida em afirmar que isso tem a ver claramente com essa última cirurgia que ele fez, que foi um procedimento muito extenso, muito amplo, né? E certamente pinçaram algum nervo diafragmático, certamente está relacionado a isso, eu não tenho dúvida em afirmar isso, né? Mas as causas são múltiplas, viu? Muito bem. Vamos falar do metanol nas bebidas, Caseiro. Que coisa absurda aí, né? As 3 mortes, já estão falando em 5 agora hoje, também casos em Pernambuco, e uma mulher ficou cega, tem um homem em coma há 1 mês. Como que é isso, Caseiro? Quais são os sintomas aí? Porque pelo que eu vi, é difícil você identificar se é ressaca ou se você está contaminado, né? Que fazer nesses casos? Eu acho, viu, Dri? Nós temos aí múltiplos problemas, viu? Eu acho que começa. E não dá, a gente tem um pouco de política na veia, e assim, não dá, primeiro, para a gente desvincular algumas coisas, do meu ponto de vista, chamam muito atenção. Eu não sei o que vocês têm pensado nisso. Veja, o metanol é uma substância, um solvente de um carbono, né, diferente do etanol. Você lembra lá da química orgânica? O Carlito era bom nisso, né? Et, met, prop, but. O metanol é uma substância de um carbono, né? E ele é usado em solvente, para verniz, para tinta, tal. Veja, ninguém vai na esquina, Rovai, Carlito, Drico, né, e fala assim, me dá uns 10 litros aí de metanol. Metanol não é vendido assim. Metanol, primeiro, é vendido em quantidade e, obviamente, a nível industrial. Vocês devem dar, obviamente, a gente falou muito nisso, que foi justamente essa questão dessa quadrilha que importava o metanol, que está ligado ao PCC, né, para justamente misturar no etanol. Porque, teoricamente, é mais barato, por incrível que pareça. Então, assim, primeiro, assim, ninguém compra solvente na esquina, para misturar em bebida. Essa é uma visão que eu tenho. Bom, isso sendo verdade, isso nos traz uma complicação muito maior, porque, assim, é normal até o cara comprar etanol. Tivemos vários casos de indivíduos que vão no posto de gasolina, esse morador de área livre, compra etanol para beber, né? Ainda que tenha aditivo lá e tal. Mas o metanol não está à venda aí, essa é a primeira questão importante. E se essa ilação aqui, essa versão que eu estou fazendo, quer dizer, que no momento em que você começa a coibir o uso deste metanol para batizar o etanol, quer dizer, os caras falam, o que nós vamos fazer com isso aqui? E se isso eventualmente é verdadeiro, isso é muito sério, porque a gente vai imaginar isso não é uma contaminação do cara da esquina que compra lá o metanol e fala, eu vou batizar aqui 3, 4 garrafas. Então, se a gente tem uma contaminação por esse excedente que não está sendo usado para... É uma coisa muito grave, porque provavelmente a gente tem muita contaminação aí, ou muitas garrafas batizadas, o que é muito sério. Eu não sei se vocês viram, me chamou absurdamente a atenção, a maioria dos clubes de São Paulo, paulistano, esses clubes eles proibiram a venda de bebida alcoólica lá, né? Pararam, tal, até... Veja, é muito sério isso, é muito sério, porque... E mais, olha que eu vou dizer mais. Existem relatos, olha que interessante isso, que é muito interessante. Existem relatos de indivíduos que tomam quantidades letais de 15 ml
isso pode ser letal, mas existem relatos de pessoas que têm uma ingestão bem maior e não sem letalidade. Então, existe variação de metabolismo individual entre as pessoas. Né? O que eu quero dizer, a gente tem um relato da menina que tomou 2 caipirinhas e ficou cega. Porque o metanol leva a uma acidose metabólica que pode fazer lesão no nervo óptico. Então, onde eu estou vendo o problema na minha cabeça? Provavelmente isso não é a contaminação do indivíduo que vendeu essa bebida lá, fez 10 garrafas, 20 garrafas e vendeu para um... teria sentido isso, repito, porque não tem essa substância vendida na esquina. Então, se a gente imaginar que essa contaminação é muito maior, nós estamos diante de um enorme problema, né? Imaginem, né? Centenas e milhares de garrafas batizadas e aí sendo distribuídas. Então, é um momento de absurda atenção. Eu diria com absoluta precisão, não é hora, eu diria, de tomar essas bebidas, obviamente, destiladas fora de casa. Eu sei que é muito sério fazer esse comentário, mas até a gente estabelecer. E mais, um pedido que foi feito é que justamente a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo diga aonde que a origem dos bares onde essas pessoas se contaminaram, né? Então é importante, seguir, follow the money, né? Serve para lá, siga o rastro, quer dizer, onde que o cara tomou? Tomou aqui, aonde vocês compraram essa bebida, e atrás disso, né? Então, eu repito, é muito sério, essa toxicidade é muito grave. Os serviços não estão preparados para pensar e diagnosticar, e mais, ontem eu fiz, inclusive, aqui na Câmara dos Vereadores, um requerimento, né, pelo artigo lá 58, solicitando urgência, no sentido de a resposta houve treinamento da rede médica para identificar e pensar nessa possibilidade? A gente tem um antídoto. O antídoto para o metanol, sabe qual que é? É o próprio etanol. Existem ampolas de etanol, né? Que é o próprio álcool, porque o álcool compete metabolicamente com o metanol e, obviamente, o metanol vai ser eliminado. Hemodiálise, mas você tem que pensar. Como você próprio falou, Dri, eu fiz toda uma viagem aqui, não tem como identificar. Você está bebendo uma bebida, você vê os relatos, não tem grandes diferenças em termos de sabor. A segunda questão é o diagnóstico, porque você tem muitos sintomas parecidos, de ressaca, só que é uma ressaca mais prolongada, se associa à dor abdominal, você pode ter alteração visual, como escotoma, que é as bolinhas, né, estrelinha amarelada, visão dupla. Então, obviamente, eu diria assim, você tem uma ressaca atípica, todo mundo já teve uma ressaquinha, né? Não condizente com o que você bebeu, ou uma ressaca que perdure mais tempo, esse é um motivo de procurar imediatamente o serviço médico e dizer, olha, né, eu bebi uma bebida, e, obviamente, os médicos estarem preparados para abordar adequadamente esses pacientes. Né? Eu acho que tem um conjunto de fatores importantes. Né? Ô, Caseiro, está se falando muito da falsificação de destilados, né? Mas eu vi... whisky e vodka. Mas cervejas estão sendo falsificadas também. Inclusive, eu vi um processo recente aqui na Baixada, se não me engano, fecharam uma fábrica que tinha todo um processo de rótulos, de produção, para falsificação de cerveja. E há um estudo aí, esses estudos agora também estão surgindo todos, assim, precisa, né, verificar a veracidade, mas de que a produção de bebida falsificada hoje tem uma receita maior do que a própria Ambev no mercado de bebidas. Então, olha, Rovai, muito boa. Gente, que absurdo. Não, vai ver, pô, nem a nossa cachaça nós podemos beber, tá difícil. Isso é muito sério, né? Eu sinceramente, obviamente, é o que eu estou dizendo aqui, mas eu não descartaria hipótese nenhuma, que é uma das hipóteses da Polícia Federal, que interessantemente foi rapidamente descartada pelo esse Tarcísio, essa é uma farsa, né? Ontem, aliás, denunciei ele, a questão dos... É um farsante, né?
Isso é uma piada pronta, esse governador do estado de São Paulo, né? Enquanto nós com esses enormes problemas, a mudança do Supremo, o cara foi lá visitar o Bolsonaro, né? Quer dizer, esqueceu de São Paulo, né? O que a gente está vendo, na verdade, é isso desse governador. É uma situação absurda. Mas, Rovai, olha só, na questão da cerveja, eu já vi isso aí, sim. Circula esses filmes. Na verdade, eles compram cervejas de mais baixo valor, né? Você tem umas cervejas aí e acabam engarrafando em garrafas de outras marcas que têm venda de maior valor, inclusive com rotulagem, mudança de impressionante, né? A velocidade que os caras fazem isso. Eu não sei se na cerveja especificamente, né, a possibilidade de você pôr lá o metanol e você não alterar em muito a questão, dependendo da quantidade, porque cerveja, né, você bebe, tem espuma, tem várias circunstâncias, eu não sei até que ponto você batizar uma cerveja com metanol, você não interferia nessas propriedades que são básicas, a gente quando bebe uma cervejinha, né? Tem a espuma, a coloração, eu não sei dizer, me parece que as bebidas destiladas é o foco principal, é a maior lógica justamente da falsificação. Nós tivemos, você se lembra, daquelas bebidas artesanais de Minas, que foi uma contaminação do etileno glicol. O etileno glicol é uma substância que é usada, né, para congelador, né, uma substância responsável por formação do gelo. Tal. Eram cervejas artesanais, não eram, naquele caso? Artesanais, você lembra? De uma cerveja famosa em Minas, né? Que não falou mais nada, que é super grave também, contaminação por etileno glicol. Veja, Rovai, esse dado é muito importante, porque eu diria para você, Rovai, eu vou pegar um livro aqui rapidamente, eu vou achar já. Por que eu estou te falando isso? Você sabe que na década de 50 houve uma grande contaminação, uma coisa. Por que eu vou falar isso? Os caras utilizavam uma substância para limpar armamento em Marrocos, e é um tipo de um óleo que é o ortocresil, alguma coisa. Bom, e tinha uma partilha muito grande disso do governo americano, que acabaram deixando lá, esses soldados voltaram para os Estados Unidos, deixaram essa partilha desse ortocresol, que é usado para usar armamento. Olha só, eles pegaram essa substância e misturaram em óleo de cozinha. Você começou a ter uma epidemia de paralisia, né? Os caras pegaram esse ortocresil, misturaram no óleo comestível para vender, e você teve mais de 1000 casos de paralisia e tal, e o rei decretou, inclusive, que as pessoas responsáveis por isso fossem executadas. Por que eu estou falando isso nesse precedente? Porque, obviamente, não dá para a gente desvincular, do meu ponto de vista, isso que está acontecendo com essa questão desse excedente, né, que eles utilizavam esse metanol para batizar o etanol. Não vamos esquecer disso, né? Houve um grande trabalho da Polícia Federal, dessas quadrilhas que envolviam a PCC e tudo mais, né? Porque, vê, Rovai, você não compra, eu vou insistir, você não compra metanol ali na esquina. Você não vai na lojinha ali, mesmo loja qualquer, e fala assim, me dá 10 litros de metanol. Metanol se compra em quantidade, coisa do tipo. Então, me parece que esses vínculos aí de causalidade são muito, muito fortes, né? E eu repito, se isso é verdadeiro, existem muitos produtos contaminados por aí, por isso eu acho que a gente tem que ter uma atenção redobrada neste momento, né, Roberto? Muito bem, o Edgar, nosso ouvidor, gerente de tecnologia, comentarista do Café Fórum, Edgar Coutinho, ele trabalha com licores. Ele falou que é muito difícil conseguir metanol. Não é assim. Sim, é isso que o Caseiro está falando, né? Não é? Vou ali comprar um metanol. Vou comprar um metanolzinho ali. Não, em quantidade para batizar. É o que eu digo, ou nós estamos diante de uma situação particular, por isso eles tinham que falar onde que teve essa bebida, quer dizer, foi um lote muito específico, o cara vendeu para uma empresa mais barato lá, né?
ou a gente está diante de um problema muito grande, que é esse excedente de metanol que está sendo misturado em muitas. Por isso, eu acho que esse cuidado tem que ser redobrado nesse momento aqui histórico, né? Deixa eu perguntar, por exemplo, essa mulher que ficou cega, não tem como reverter esse quadro? A cegueira é irreversível? Não, é irreversível. Isso forma uma acidose. Você tem uma acidose metabólica. Acidose, quer dizer, o nosso sangue tem um pH lá, você lembra? Acidose, né? O nosso pH é 7,35, 7,45. Isso baixa muito o pH, isso faz uma lesão laminar no nervo óptico. Né? Lesão em nervo é irreversível, não tem reversão com medicamento, nada. Quer dizer, essa senhora, veja, muitos morreram, né? A gente teve caso de morte, então, mas isso tem muito a ver com a dose e com o metabolismo individual das pessoas, né? Então, é importante, essas duas coisas são importantes. Por isso que eu falei, você tem publicações aqui que falam que ingesta de 15 ml de metanol levou à morte. Mas você tem casos de ingesta até 500 ml de metanol puro e não levaram à morte. Você tem diferenças de metabolismo entre as pessoas. Por isso eu estou dizendo isso, porque provavelmente algumas pessoas beberam isso, uma dose não tão alta, né? Tiveram uma ressaca mais prolongada, mas não tiveram essas complicações mais graves. Então, é super importante nesse momento, né, criar rastreamento dessas bebidas, de lote. Isso é fundamental nesse momento, né? Quer dizer, as pessoas utilizarem bebidas que sejam possíveis de rastrear, que estejam com aquele selo, né, do governo brasileiro, que sejam possíveis de ser rastreadas. É a única maneira que a gente tem nesse momento de garantia de tomar uma bebida com segurança, né? Você vê, né? Era um bar nos Jardins, em São Paulo. Jardins. Não é uma... lá, né, qualquer boteco, né? Jardins, Moca, né? Teve também um bar, teve outro em São Bernardo. Mas o que teve um caso na Baixada, né, Caseiro? Mas veja só o que eu estou te falando. Não, ainda não. Rafael, a gente também tem que ver, muitos casos vão passar e ninguém nem vai pensar, nem vai fazer diagnóstico. Estão levantando essa lebre agora, acho que todo mundo vai ficar mais atento sobre esses casos atípicos, né? Isso que é importante. Mas o que me parece assim, viu, seria muito estúpido, muito absurdo imaginar, né? Quanto que o cara vai economizar comprando uma bebida batizada e não original? É uma coisa de uma insanidade isso. Por isso que eu te digo que isso talvez envolva uma quantidade, né? Porque isso para você vender 5 garrafas, 10, que o cara vai ganhar, né? Batizando uma bebida. Agora, se a gente imaginar isso num espectro maior, né, aí passa a ter mais sentido, e por isso essa preocupação é bastante pertinente, né? E sem falar também, né, Caseiro, que eu acredito que isso é para outros fins também, mas como em outros fins a fiscalização pode estar se apertando para que eles não tomem prejuízo em perder esse metanol, entre aspas, aí eles vão lá e destinam para outros segmentos, como é o caso da bebida, por exemplo. Que eu não acredito que originalmente esse tenha sido o objetivo. Só que eu acho que quando começou a apertar a fiscalização, se discutiu, a gente tem muito metanol, como é que a gente vai fazer para não perder? Bota na bebida. É isso. Provavelmente, como o Rovai comentou, quer dizer, este mercado, né, paralelo de bebida falsificada é muito grande, e falou, o que a gente mistura? Mistura qualquer coisa aí. Nós temos aqui metanol, vamos pôr metanol. Certamente, os caras que não têm para um nécio, para um beócio qualquer, metanol é tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, não imagine se tem esse entendimento que estariam pondo uma substância com essa toxicidade e tal, né? Então, eu acho que tem essa questão sim, viu, Carlito? Eu tenho pensado muito nisso aí, porque isso não é uma coisa de 1, 2 garrafas, 10 garrafas, isso é uma coisa que provavelmente é muito grande, né, cara? Não, o pior é isso, né? O que já foi feito e contaminado que está no mercado, né? Agora, deixa eu trazer os superchats e aí na sequência a gente vai já está aqui com a professora Bebel, vamos falar de educação já. Deixa eu só trazer a Eliana Rocha, que diz, Rovai, faça uma investigação jornalística sobre bares. Eu vou fazer. Eu vou passear em todos os bares do Brasil,
vou tomar não, uma... não vai tomar destilado agora. Mas não é pode. investigação, Dri. Não pode. O Edu Manguivich manda um super sticker e a Paula, José Paula, diz: para ser sincero, tinha que ter outro dilúvio, ficar só os animais e aves, tenho nojo de humanos até de mim mesmo. Calma, ainda há esperança, eles não vão querer matar todos os consumidores, né, Diego? Ivanice Zafalan diz: doutor Caseiro, existe algum reagente que não faz mal para humanos e que identifica o metanol? Não tem, Vanice. Esse é um enorme problema. Você sabe que o diagnóstico clínico, né, provavelmente uma ressaca prolongada, dor abdominal, alteração visual, são sintomas comuns, né? Mas o diagnóstico tem que ser feito através do espectrofotômetro de massa. O que é isso? É um aparelho sofisticado para você detectar a quantidade de metanol sanguíneo, né? Se considera acima de 20 miligramas por ml, uma dose. Então, assim, você precisa de, inclusive, aparelhagem muito específica para dosar o metanol na corrente sanguínea. Então, não tem um reagente, seria sensacional, uma fitinha, né, que a gente detectava. Certamente, nos próximos momentos aí, a gente vai ter coisas desse tipo, mas nesse momento não há nada disponibilizado nesse sentido que garanta a gente tomar uma bebida com segurança, né? Muito bem. Muito bem, Caseiro. Muito obrigada, viu, pelas informações aqui. Obrigado. Bom trabalho aí na Câmara, né? Vamos lá. Vamos aguentar os malas aqui. Eu estou aqui trabalhando. E a Patrícia? Tudo bem com a Patrícia? Patrícia é boazinha, tadinha. Ela não é normal. Ela é jornalista, por coincidência, viu? Mas alguma coisa. A Patrícia, o Caseiro fica falando e a Patrícia fica berrando. Ela não para de falar, eu falei, dá licença. Eu falei, pô, você é uma mala, cara. Ela ficou brava. Ela falou, pô, você tá me insultando. Eu falei, não, uma mala, mas não é qualquer mala, é uma mala sem alça. Ela foi brava, mas ele é sensacional, é liberado, aquilo é a casa do povo. Mas só tem que dar um tempinho para que eu possa falar, né? Senão fica difícil, né? Mas é uma mala. Vamos chamar a Bebel, que não é mala, que é gente boa, que é deputada. Beijo, meninos. Um beijo na Bebel, um beijo no Calito, um beijo em todos aí. Fiquem bem. Tchau, vai, um beijo. Beleza, valeu.